tarde. Estamos aqui, então, para mais um momento de reflexão à luz da doutrina espírita. E nesse período que estamos, de certa forma, em confinamento. A convite de André e Marcelo, lá da Federação Espírita da Flórida, estamos aqui hoje para conversar um pouco com essa temática de provações, testemunhos, nesse momento em que talvez seja muito apropriada essa reflexão, já que estamos passando por assim chamar, um momento pandêmico aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo, com essa questão do Covid-19. E é importante nós refletirmos um pouco e até abrimos um parêntese antes de entrarmos efetivamente no clima, para pensarmos um pouco na forma que se vem falando. Fala-se em isolamento social. Sim, devemos sim ficar em casa, mas ao invés de pensarmos na palavra isolamento, pensemos na palavra recolhimento. Nos recolhermos. Nos recolhermos não no sentido somente físico, mas no sentido de introspecção, de avaliarmos esse momento, como está ocorrendo, o que está ocorrendo, não com os olhos pura e simplesmente do corpo, mas com um olhar espiritual mais amplo. Eu vejo muitas brincadeiras na internet do pessoal falar do isolamento, uns usam o termo confinamento, e brincando muito com relação a estar em casa. Muitos ficam brincando, dizendo 8º dia da quarentena, 10º dia da quarentena, e postando coisas, óbvio, bem-humoradas, mas me levou a fazer algumas reflexões. Qual lugar melhor que nós temos, se não em casa? Não por essa questão pandêmica, mas estar em casa, estar em família. Que oportunidade nós temos de estar, não na casa, mas no lar. Aproveitando esses momentos para essa vida familiar, esse convívio familiar, já que no dia a dia nós corremos tanto, nós ficamos tão agitados. Aqui em Minas nós temos um ditado que diz que o homem nasce, cresce, corre, corre, fica velho e morre. Não entende o viver. Então esse momento de recolhimento é para que nós talvez pensemos sobre o ritmo que estamos dando às nossas vidas, sobre o que estamos fazendo efetivamente com as nossas vidas. Lembro-me do filme O Mágico de Oz, e lá a personagem Dorothy, ela dizia para a boa fada, ou a bondosa fada, foi dizer a ela que a forma dela voltar para o seu reino, para a sua realidade, era bater os calcanhares, mas também dizer uma frase: não há lugar melhor no mundo do que a minha casa. Veja que interessante isso. Não há lugar melhor no mundo do que a minha casa. E nessa quarentena nós estamos onde? Em casa. Com quem? Nossos familiares, que pelo prisma da espiritualidade são os próximos mais próximos que nós temos, são as pessoas com as quais dividimos efetivamente a vida. Nascemos no mesmo meio. Então que aproveitemos esse momento e que fiquemos no isolamento físico, mas na presença emotiva e espiritual. Podemos ficar juntos de outras pessoas, como estamos agora, por meio virtual, como falou, dizem que falou, né, Leonardo da Vinci, para estar junto não precisa estar perto, mas do lado de dentro. Então fiquemos do lado de dentro das pessoas. Trabalhemos com o sentimento. Que esse momento desperte em nós um senso real de vida em comunidade, de vida em sociedade, já que a lei de sociedade nos fala que é da natureza dividirmos os espaços. Respeitemos, óbvio, nesse momento, esse isolamento social, que é necessário, é útil, mas trabalhemos com recolhimento pessoal, com essa viagem interior, já que não se faz agora viagem exterior. Isso também nos leva a refletir um pouco, com os olhos da espiritualidade, aquilo que nós vemos lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais. E ali nós temos, dentre as 10 leis morais,
a lei de destruição, que na questão 628 do Livro dos Espíritos vai nos falar que essas adversidades, essas situações tormentuosas, elas são para o nosso aprimoramento. Elas são para nos fazer progredir, se refletirmos sobre elas, se analisarmos-las, se entendermos-las. E vemos na questão 737 do Livro dos Espíritos, uma expressão um pouco difícil, um pouco dura, talvez até, flagelos destruidores, talvez não seja bem essa, aliás, talvez não, os espíritos dizem isso, que não se aplicaria muito bem a ideia de flagelo, senão com o nosso olhar terreno. Mas se tivermos um olhar espiritual, um olhar mais abrangente, não são flagelos, são momentos de reflexão. São situações da natureza que eu digo, da natureza de estarmos encarnados. São fatos que ocorrem. E, para crescermos, avaliarmos os fatos e tirarmos um aprendizado. Terminaremos daqui a um tempo essa fase da quarentena. Passará o efeito, ou passará, melhor dizendo, o fato e os efeitos desse fato. Seremos as mesmas pessoas? Continuaremos com as mesmas atitudes? Os governantes terão os mesmos olhares para a sociedade? Nós, os partícipes da sociedade, continuaremos com as mesmas condutas? É essa reflexão que se faz nesse momento. E é interessante que isso nos leva também a refletir no que está no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Quando ali nós vemos o que chamamos de sermão profético. Um sermão profético que vários versículos nele temos, mas 2 versículos talvez sejam mais apropriados para avaliarmos agora. Nós temos ali um versículo, Jesus dizendo: e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Veja que interessante. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Será que é isso que nós precisamos refletir? Sim, não há dúvida. O esfriamento do amor. E o esfriamento do amor não é um efeito social, é uma conduta pessoal. Nesse momento que nós passamos, pelo qual passamos, é para refletirmos como está o nosso sentimento. Se estamos multiplicando a iniquidade, não necessariamente em atos, mas em pensamentos, em sentimentos. E a iniquidade ampliando, se multiplicando, o amor vai se esfriando. E o amor é a lei de Deus. O amor, o amar, é da lei de Deus. Talvez, se nós pudéssemos sintetizar a lei de Deus numa só palavra, nós a sintetizaremos ou sintetizaríamos na palavra amor. Então, nós não podemos esfriarmos-nos no sentimento, no amor, esfriarmos-nos no sentido de nos colocarmos na desesperança. Não. É um momento de termos esperança, do verbo esperançar, ou seja, aguardar, esperar, fazer da nossa parte. Naquela linguagem dos benfeitores espirituais, ajuda-te e o céu te ajudará. É o fazer da nossa parte. É não permitir que essa situação adversa esfrie os nossos sentimentos. E estamos em casa. Então que aqueçamos os nossos sentimentos junto dos nossos familiares, para que a iniquidade diminua e o amor, aí sim, aqueça. Temos também um outro versículo nesse capítulo 24, que diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Vejam que interessante. No capítulo 24, Jesus fala de cataclismos, fala de situações comportamentais, mas encerra esse sermão profético dizendo: quando o evangelho do reino, este evangelho do reino, estiver espalhado sobre toda a terra, chegará o fim. Fim da terra? Fim das pessoas? Não. Fim de uma era. Porque o evangelho estará espalhado sobre toda a terra. E o evangelho é o exercício do amor.
Então, quando sim estiver esse evangelho do reino, o reino de Deus, espalhado sobre a terra, nós teremos um fim da iniquidade, um fim das atitudes individualistas, personalistas e mais atitudes altruístas. E é o evangelho que nos leva a refletir sobre essa, então, questão de provações e testemunhos. Por que o evangelho? Porque ali nós temos as palavras do Cristo, que são os ensinamentos para uma vida realmente bem vivida. Como vemos no capítulo 10, versículo 10 também do Evangelho de João. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O que é uma vida em abundância? É entendê-la, é perceber que a vida não tem fim. Nós somos seres viventes, viveremos, continuaremos. Perceber que nós somos imortais, que a vida não começou no berço, não terminará no túmulo, que a vida antecede ao berço, sucede ao túmulo. Nós somos seres imortais, que já estivemos aqui na Terra outras vezes, que já passamos por situações difíceis outras vezes. A humanidade já passou por diversas situações e nós estávamos como partes dessa humanidade também no passado. Nós já passamos por outras situações semelhantes a essas, talvez até mais difíceis. E estamos aqui de novo. Porque estar na Terra encarnado, conforme vemos na questão 132 do Livro dos Espíritos, é para a evolução, é para o nosso crescimento. Ninguém está na Terra para ser punido, ninguém está na Terra para sofrer, está na Terra para crescer, para evoluir. E o sofrimento é decorrência de atitudes, são consequências de atitudes que nós praticamos, como também as beatitudes são consequências das atitudes que nós praticamos. E estamos aqui, então, para refletir sobre isso. E talvez uma palavra do Evangelho que possa simbolizar essa ideia de provações, de testemunhos, seja uma palavra monossilábica: fé. Essa é a palavra que nós precisamos pensar sobre ela. Essa palavra, ou nessa palavra, resume testemunho, resume provações, resume comportamento, resume entendimento, resume vontade, resume atitude. E é essa a ideia da fé. Gilberto Gil, ele cantava, ou cantou, ou canta e cantará: andar com fé eu vou, pois a fé não costuma falhar. Não, a fé nunca falha. Ela não costuma falhar, ela não falha. Mas o que é fé? O que pensar nessa questão da fé? Isso nos leva à questão 354 do livro Consolador. E ali nós vemos Emmanuel nos dizendo que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza esta que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Veja que interessante. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassa o limite das crenças religiosas. Ou seja, a fé é justamente a demonstração da criatura para com o Criador, demonstração da segurança da criatura para com o Criador, que não perpassa por escolas religiosas necessariamente. É uma relação direta. E vejamos que Emmanuel, nessa questão 354, ele nos fala em certeza. É guardar no coração a certeza em Deus, a luminosa certeza em Deus. Isso é fé. Não é crença, é uma relação, é um sentimento íntimo que nós temos da nossa ligação com o Criador. É importante nós percebermos isso, para que entendamos o testemunho dado por aquelas pessoas dos evangelhos, aqueles seres que conviveram com Cristo, que sucederam à permanência do Cristo aqui na Terra. As provações, porque provações não são sofrimentos, não são determinismos, não. Provações são provas,
são testes que nós fazemos. Hoje, pela manhã, eu assisti a um filme, ou melhor dizendo, hoje pela madrugada, eu assisti um filme. E lá a pessoa fazia uma prece, porque passava por uma dificuldade difícil, só pode ser difícil se é dificuldade, desculpem o pleonasmo, passava por uma dificuldade, e essa pessoa, então, ali, naquele momento de dificuldade, dizia, Jesus, por que eu não o sinto? E ela foi conversar com seu avô, lá no alto dos seus 80 e poucos anos, o personagem, e ela disse para ele, olha, todas as vezes que eu oro, eu sinto a presença de Jesus, quase que eu consigo tocá-lo em sensação. Mas dessa vez, na fase que eu mais preciso, na dificuldade que eu estou passando, eu não consigo senti-lo. Eu oro, mas não sinto. Parece que ele está distante. Aí o avô disse para ela assim, olha, o professor sempre está distante e calado quando o aluno está fazendo a prova. Durante as aulas ele ensina, mas na hora da prova ele aguarda e fica calado, porque o teste é o aluno que tem que fazer. Eu achei muito interessante essa passagem, essa fala desse filme, porque coincidiu, entre aspas, coincidiu com o que nós estamos conversando. A fé. A fé é sentir essa certeza, apesar das aparentes adversidades. Muitas vezes nós achamos que não estamos sendo atendidos, ouvidos, e estamos. Se observarmos bem, Jesus nos disse, grafado muito bem pelo evangelista João, lá no capítulo 14 do seu evangelho, não vos deixareis órfãos. Vejam, não vos deixareis órfãos. Mateus grafa, no seu último capítulo do Evangelho, Jesus dizendo, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Podemos até, num momento, não sentirmos essa presença, mas a presença, existe. Muitas vezes a ausência de evidência não é a evidência da ausência. Jesus sempre está presente, mesmo que nós achemos que não. É isso que fortalecia aquelas pessoas e fortalece as pessoas que nele creem. Isso é que dá força para as provações. E as provas, o que são? Se nós buscarmos no Livro dos Espíritos, lá na questão 258, nós veremos a pergunta se o que acontece conosco na vida terrena foi por nós escolhido. E os Espíritos respondem que sim. Dizem eles, vós escolhestes o gênero de provas. Na 259, eles reforçam. E até podemos perguntar, se nós escolhemos o gênero de provas, por que nós escolheríamos situações difíceis? No mundo espiritual, nós temos uma visão mais aclarada e temos a lembrança de coisas que fizemos e escolhemos o gênero de provas em função desse conjunto de situações, não nessa visão terrena limitada. Mas na questão 260, Kardec faz justamente essa pergunta. E eu até digo que é uma das perguntas bem-humoradas do Livro dos Espíritos, porque considerando que nós, quando vamos nos encarnar, escolhemos o gênero de provas, Kardec pergunta, então, na questão 260, como pode, então, o espírito escolher nascer no meio de pessoas de má vida? Em outras palavras, vai ser ruim de escolha desse tanto? E os espíritos respondem, para que haja analogia entre as provas. Então, um exemplo, e diz, aquele que precisa, que é para lutar contra o instinto do roubo, necessário se faz conviver com ladrões. Ou seja, nós estamos no lugar certo. Nós estamos com as pessoas certas. Nós estamos nos momentos certos, ou no momento certo, para fazer a coisa certa. Talvez aí, fazer a coisa certa é que estamos tropeçando um pouco. Mas é preciso perceber, então, que provações não são imposições de Deus no sentido de nos fazer sofrer. São momentos que nos fazem crescer. Se tomarmos as atitudes corretas, se dermos o passo atrás para analisar a situação, se tivermos a ponderação, o equilíbrio, para caminhar à frente depois. Se nós queremos mudar resultados da nossa vida, nós precisamos mudar as atitudes da nossa vida. Porque atitudes iguais
levam a resultados iguais. Então, se eu quero mudar o curso da minha existência, eu preciso mudar o curso das minhas ações. E esse momento agora é o momento que nos leva a refletir sobre isso. Se depois da quarentena nós seremos os mesmos, com as mesmas condutas. Porque se continuarmos com as mesmas condutas, com esse individualismo exacerbado, continuaremos a ter as consequências que já temos. Então é preciso perceber que para avaliar a ideia de provação, de provas, precisamos entender que nós temos os recursos em nós mesmos, porque fez parte da nossa escolha encarnatória. E Jesus foi preciso quando ele disse: meu Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. As nossas forças são proporcionais aos fardos que carregamos. O que são fardos? Nossas responsabilidades de atos cometidos nessa encarnação, em outras encarnações. Mas nós temos, sim, a força. Entendendo por força o discernimento, o potencial, as condições. Podemos ter as atitudes. Essa é a ideia contida na frase do Cristo: meu Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Temos, sim, força. Precisamos ter agora o equilíbrio. Precisamos ter agora um exercício mais pleno dessa confiança em Deus. A fé. Fé, segundo nos fala o Espírito Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 40, ele nos diz que a árvore da fé viva não cresce miraculosamente nos corações. Veja que frase interessante. A árvore da fé viva não cresce miraculosamente nos corações. Ou seja, a fé é algo que se desenvolve. Ela não é dada no estalar de dedos. Ela é algo que se desenvolve. Nós vamos crescendo na fé, vamos nos desenvolvendo na fé e desenvolvendo a fé. Mas pode-se dizer, mas há pessoas que parece que já nascem com fé. Sim, já nascem com fé, porque já desenvolveram-na em encarnações anteriores. Mas muito de nós precisamos ainda desenvolvê-la aqui na Terra. E ainda nos fala Emmanuel, nesse mesmo capítulo 40 do livro Fonte Viva, que a fé não é serviço de menor esforço. Vejam, a fé não é serviço de menor esforço. Daí entendemos uma fala do apóstolo Paulo: peleja na fé. Peleja na fé. Ou seja, ela não brota miraculosamente e precisa de um esforço. Vamos entender isso, trazendo para refletirmos a figura de Pedro, o apóstolo. Pedro, aquele que foi chamado de primeira hora, ele e André, seu irmão, na praia, arrumando as redes, Jesus chega e diz a ele: jogue tuas redes fora, pois doravante farei de ti pescador de almas. Esse Pedro, que de primeira hora seguiu Jesus. Houve um momento em que eles estavam num barco, e esse barco na Galileia, no mar da Galileia, foi tomado por uma tempestade, e Jesus estava com eles, dormindo. E eles, então, desesperaram, e disseram para Jesus: Senhor, vamos perecer. E ele diz a eles: por que temeis? Em outras palavras, por que não confiam? Eu estou aqui com vocês. Mostrando esse aspecto de uma certa dificuldade em entender essa confiança. E olha que Jesus estava com eles. Da mesma forma, num barco, numa noite, eles percebem um vulto caminhando sobre as águas. E percebendo esse vulto, começaram a ter medo. E aí diz o texto do Evangelho, porque achavam que era um fantasma, palavras da tradução. E esse vulto diz: não temeis, ou não temais, melhor dizendo, não temais. Sou eu. E Pedro diz assim: se és tu, Senhor, manda-me a ti. E Jesus disse: vem. E Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Mas à medida que as águas iam lhe batendo a perna, ele então começou a ter medo e também começou a afundar.
E ali, afundando, ele vira-se para Jesus e diz: Senhor, socorre-me. E Jesus segura Pedro pela mão e diz a ele: homem de pequena fé. Veja que interessante. Homem de pequena fé. Quer dizer que fé tem tamanho? Tem. A fé se desenvolve. Não brota miraculosamente nos corações, segundo Emmanuel. Não é serviço de menor esforço, segundo Emmanuel. Capítulo 40, livro Vinha de Luz. Então Pedro ali demonstrou que a sua fé ainda não era robusta. Disse o Cristo a ele: homem de pequena fé. Passam-se os dias, os meses, quem sabe até os anos. E no momento está Jesus com seus apóstolos, dizendo que iria padecer. Isso está lá no capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Dizendo que ia padecer, que ia ser entregue ao sinédrio, que iria padecer dos anciãos, que iria ser abandonado, que seria traído. E as pessoas diziam: serei eu, Senhor, a te trair? Serei eu, serei eu. E Pedro, naquele arrobro de fé, diz a Jesus: Senhor, nunca te abandonarei. Irei contigo onde fores, até a morte. Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar, como o vento ciranda o trigo. Em outras palavras, os espíritos das trevas querem fazer-te cair, querem fazer-te dobrar, em outras traduções, como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, disse o Cristo, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Veja, Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar, querem fazer-te cirandar, como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo, hoje, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E o que aconteceu? Pedro titubeou na fé. Apesar da convivência de tempos, titubeou na fé. E negou Jesus por 3 vezes. Mas o mesmo Pedro, depois que Jesus já havia sido crucificado, já havia deixado as últimas palavras, as últimas mensagens, convivido com os discípulos depois da crucifixão, retornado ao mundo espiritual, na linguagem dos evangelhos, retornado aos céus, estão Pedro e João. Isso está no capítulo 3 do Atos dos Apóstolos. Estão Pedro e João subindo a escadaria da Porta de Formosa, no templo. E quando eles ali estão para subir, um paralítico, esse é o termo do Evangelho, um paralítico pede um donativo, uma esmola a Pedro. E Pedro, que havia afundado nas águas, que havia dito Jesus a ele, homem de pequena fé, o mesmo Pedro que havia titubeado, negando a Jesus, ali, naquele momento, ele subindo a escadaria e o homem lhe pedindo uma esmola, ele diz ao homem: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E diz o texto, e o homem levantou-se e foi andando e cantando e louvando a Deus. Vejamos que nesse histórico de Pedro, de pequena fé, foi a grande fé. Chegou a grande fé. Daquele momento de afundar nas águas, daquele titubeio, ele cura uma pessoa, dando o que ele tinha, a certeza em Deus. Isso é como ter fé. Isso é como robustecermos-nos na fé para lidar com as provações, para darmos a condição dos testemunhos. Entendendo bem a palavra testemunho, testemunhar, dar provas de, fazer e não sofrer, não é isso? Então esse é o ponto. Percebemos esse aspecto. Mas a fé, ela não é ingênua. O fato de termos fé não nos coloca em ingenuidade nenhuma. Pelo contrário, a fé ela tem uma base racional, como nos fala Kardec no capítulo 19. Nesse momento que vivemos, podemos dizer, mas se temos fé, por que então ficamos recolhidos? O recolhimento ou o isolamento social é uma orientação das autoridades de saúde que precisamos seguir.
porque é do ponto de vista material. E André Luiz, no livro Conduta Espírita, posso estar enganado, capítulo 32 ou 36, posso me enganar, mas ele escreve ali: a fé não dispensa a previdência. Olha que interessante. A fé não dispensa a previdência. Devemos ser previdentes, mesmo com a fé. A fé não dispensa a previdência. Por isso, então, cumprimos as determinações das autoridades de saúde, mesmo tendo fé. A fé não nos faz sermos ingênuos. Como disse o Cristo, lá no capítulo 10 do Evangelho de Mateus: sede prudentes como as serpentes e dóceis como as pombas. Só a docilidade sem a prudência seríamos ingênuos. A prudência sem a docilidade seríamos individualistas. Então, a prudência e a docilidade. A fé raciocinada, nos trazida por Kardec, quando ele a analisa no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo 19, Kardec traça algumas características, vamos chamar qualidades da fé. Ele nos fala, lá no item 2 desse capítulo 19, que a fé é sempre calma, que a fé é revestida de humildade. No item 11 desse capítulo 19, ele nos fala que a fé é ativa, que a fé é empolgante e contagiosa. Veja que interessante. A fé é calma, a fé é humilde, a fé é ativa, a fé é empolgante. É isso que está ali. É calma, porque sabe aguardar. É humilde, porque sabe que uma força maior, Deus, cuida. É ativa, porque a fé é exercida através da vontade, dos atos. E é contagiosa, porque nós espargimos, ou a pessoa que tem fé esparge, e leva a serenidade a tantas outras, seguranças a tantas outras. Que seja do tamanho de um grão de mostarda, como disse o Cristo. É isso que ali Kardec trabalha. E nessa característica da fé, ele também nos traz, lá no capítulo 19, salvo engano, item 6, ele vai nos falar que a fé cega, ela pode produzir o fanatismo. Então é preciso que haja uma fé raciocinada. Ou seja, que enfrenta a razão face a face, em qualquer época da humanidade, como ele mesmo fala. Salvo engano, no item 7. Então é preciso percebermos isso, que a fé ela é operante, é calma, humilde, serena, ativa, contagiosa, mas não é ingênua, não é cega. A fé não dispensa a previdência. E vemos isso. Vemos isso narrado por Lucas, quando José, Maria e Jesus são avisados em sonho, ou melhor, José é avisado em sonho. José é avisado em sonho, dizendo: toma o menino e a tua esposa e vá para o Egito. Porque Herodes estava perseguindo as pessoas, melhor dizendo, as crianças recém-nascidas até 2 anos de idade. E estavam perseguindo porque entendia que não poderia existir um outro rei, e Jesus era entendido como o rei. E ali, então, naquele momento, em sonho, José recebe a orientação: toma o menino e a esposa e vá para o Egito. Previdência. Altamente previdente. Fé, mas altamente previdente. E é preciso, então, com esse entendimento sobre essas características da fé, e aí eu sugiro que faça uma boa leitura do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trabalhar para esse elemento, essa amálgama que nos dá segurança para os testemunhos, para as provações, e vamos entender e se vivenciar a fé. Jesus demonstrou-nos, em diversos momentos, acalmando a tempestade, lá narrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 4, ele demonstra ali, para acalmar a tempestade, naquele relato do barco que foi tomado pela tempestade, dizendo: por que temeis? E ele aplaca a tempestade, aplaca os ventos, e de tal maneira que os seus apóstolos dizem: quem é este homem que até os ventos lhe obedecem? O jovem endemoniado, narrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 17. Ali, aquele jovem, muitas vezes traduzido como jovem lunático,
E ali, naquele momento, dizia-se que ele era, ora jogava-se no chão, no fogo, na água, se queimava, se machucava. E o pai daquele jovem procurou Jesus, dizendo: Senhor, já procurei teus discípulos, mas eles nada puderam fazer. E Jesus chama o pai e diz: traga-me o jovem, e o cura. Aspas, na linguagem do evangelho, expulsa o demônio. Mas o interessante é que os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: Senhor, por que nós não conseguimos curá-lo? Ou expulsar o demônio? E Jesus responde: essa casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. Ou seja, precisa de um preparo, precisa de um desenvolvimento maior, uma fé mais robusta. E é importante percebermos isso. Mas percebermos também nas pessoas que buscavam Jesus, munidas de certeza, munidas de fé, como no caso da mulher adúltera, narrado no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, quando ali nós temos, desculpe-me, mulher adúltera não, mulher do fluxo de sangue. A mulher adúltera é outro capítulo, mas esse capítulo 8 da mulher do fluxo de sangue é aquela mulher que por 12 anos padecia de uma hemorragia. É uma mulher que por 12 anos vinha com dificuldades na saúde. A tradução muitas vezes coloca como mulher hemofílica, mulher hemorroísa, mulher do fluxo de sangue, mas o fato é 12 anos. Por 12 anos ela padecia de uma hemorragia crônica. E ela, sabendo que Jesus passava, e é interessante o verbo passar, porque Jesus passa, a vida segue, Jesus segue. E ela, sabendo que Jesus passava, e sabendo também que teria muita dificuldade em se aproximar dele, dada a condição que ele estava sempre andando com muitas pessoas ao seu redor, ela disse para si mesma: eu não conseguirei me aproximar dele, mas se eu tocar-lhe a túnica, eu serei curada. E assim ela faz. Ela vai ao encontro de Jesus, esforça-se, e muito, e toca-lhe. E diz o evangelista: e chegando por trás, veja que interessante, o evangelista narra como que percebendo uma cena, e chegando por trás, toca-lhe a borda da túnica. A borda, o exterior. A borda, o limite. A borda, que também simbolizava o rabi, ela toca a borda da túnica. E o interessante maior dessa passagem, Jesus para. Diz o evangelista: Jesus parando, disse: alguém me tocou. Veja que interessante. Ela chega por trás, toca-lhe a borda da túnica, e Jesus diz: para, alguém me tocou. E um dos discípulos, creio, talvez possa ter sido Pedro, dada a sutileza da pergunta a Jesus: Senhor, como tu dizes alguém te tocou se todos te empurram? Veja que sutileza. Todos te empurram. E Jesus virou-se e disse: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Em outras traduções, pois de mim saiu poder. Veja que um reles toque, aparente toque, Jesus percebe. E percebe porque essa mulher toca-lhe com a certeza que seria atendida. Toca-lhe. Jesus não sabia quem era no sentido material da palavra, porque ela chega por trás. Não é visual. E quando toca-lhe, munida da fé, desse testemunho, dessa confiança, Jesus esparge virtude, Jesus esparge poder, Jesus esparge amor. E essa mulher se viu curada. E ela diz: fui eu, Senhor, quem te tocou. E ele virou-se para ela e disse: mulher, grande é a tua fé. Veja que interessante. Esse é o testemunho, essa demonstração da confiança, sem dispensar a previdência. Vemos também essa passagem da mulher do fluxo de sangue, esse capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Essa mulher, ela representa para nós a fé natural. O que é a fé natural? Não é fé cega. O que é fé natural? É essa da própria natureza, da criatura para com seu Criador. De nós, as criaturas de Deus, obras da criação,
para com o próprio Criador. É natural. É aquilo que chamamos de sentimento íntimo da ideia de Deus. Lá da questão número 6 do Livro dos Espíritos. É um sentimento íntimo. Isso é a fé natural. Volto a dizer, não é ingênua. E vemos um exemplo claro disso no capítulo também 8º, agora do Evangelho de Mateus, a passagem do centurião. Diz a passagem que Jesus estava sentado à sombra descansando. E chega-lhe um centurião dizendo: Rabi, senhor, mestre, meu servo está doente em casa. E Jesus diz a ele: vamos até tua casa. Aqui, antes de avaliarmos esse aspecto da fé, é interessante observar. Jesus estava descansando à sombra. E chega-lhe um centurião. Centurião, persona não grata aos olhos dos judeus, chefe de uma centúria, romano, perseguidor, aplicador da regra romana. E Jesus estava sentado à sombra e chega-lhe esse centurião dizendo: meu servo está doente em casa. E Jesus diz: vamos até a sua casa. Veja que interessante, disponibilidade. Jesus poderia ter dito: deixa eu descansar um pouco, ou me deixa aproveitar um pouco da sombra. Mas não, prontamente ele se colocou para servir. Daí entendemos ele dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E quantas vezes nós, para servirmos, nós criamos obstáculos, nós criamos diversos senões, dizendo: estou cansado, não tenho tempo. E Jesus ali prontamente respondeu ao homem: vamos até tua casa. E a passagem segue. E o centurião diz a Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Sou comandante e tenho os meus comandados. Se eu dou uma ordem aos meus comandados, eles a cumprem, mesmo eu não estando perto. Senhor, tu tens os teus exércitos. Diz uma palavra e meu servo será curado. Veja o que esse centurião entendeu. Ele disse a Jesus: Senhor, o senhor não precisa ir até a minha casa, porque até mesmo eu não sou digno de que entres. O senhor não precisa ir lá, porque eu sou um comandante e eu dou ordem à distância aos meus comandados. E eu não preciso estar lá junto deles para que eles a cumpram. O senhor é muito mais. O senhor tem, diz ele, tu tens os teus exércitos. Em outras palavras, é só o senhor dizer daqui. E meu servo vai ser curado lá. Ele usou uma analogia. Se ele, pequeno, comandava, dava ordem, era cumprida, Jesus, grande, dava uma ordem, também seria cumprida. E Jesus diz a esse centurião: grande é a tua fé. Vá, que teu servo está curado. Mas disse uma coisa a mais, só que agora para os discípulos. Ele disse aos discípulos: em toda a minha andança por Israel, jamais vi tamanha demonstração de fé como a desse homem. Fé raciocinada. Fé que usou da analogia. Mas a fé, ela será raciocinada quando nós desenvolvermos primeiro a fé natural. Primeiro essa certeza em Deus, depois a razão, para que não sejamos ingênuos. Essa é a ideia da fé. E podemos ver isso demonstrado em diversas passagens dos evangelhos. Aquelas pessoas munidas de fé, o apóstolo Paulo, Pedro, os outros apóstolos, que muitos, 9 deles, fugiram quando Jesus foi preso. Ele escolhe os 12 melhores homens da Galileia. Os 12 melhores, ele escolheu. Sabia quem era, porque ele disse: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, e já vos conhecia. Antes que o mundo fosse, eu já era, disse ele. E ele escolheu os 12 melhores. Um nega, um trai, e 9 fogem quando ele é preso. Mas esses, salvo o que traiu, esses outros 11 voltaram a servi-lo. E deram testemunhos e mais testemunhos de fé. Cada um foi para um canto do mundo, por assim dizer, e foi levar a mensagem. Foi pregar com adversidades acontecendo, com pessoas refratárias, mas eles foram pregar.
E ali eles falavam com alegria daquilo que havia vivido, convivido com Jesus, entendido, aprendido. Eles davam seus testemunhos verbais, mas também testemunhos práticos de vida, de exemplos, de perseverança, de fé. Desses 10 foram supliciados. João, não. João viveu por anos e nos traz um evangelho que nós podemos chamar o evangelho do amor, o evangelho do sentimento. Traz-nos aquelas ideias belíssimas. O João não é o evangelista dos fatos, da cronologia, é o evangelista dos ensinamentos, é o evangelista dos sentimentos, captando em Jesus os sentimentos e demonstrando, escrevendo os fatos, mas demonstrando os sentimentos desse bom pastor. Como Cristo disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor conhece as suas ovelhas. Capítulo 10 do Evangelho de João. Esse Cristo que disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um novo Consolador, um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, que vos ensinará todas as coisas, que vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito, porque não falará de si mesmo, mas das coisas que aprendeu do meu Pai. Esse Cristo que diz que cuida das suas ovelhas e que diz que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. E como conhecer a voz do Cristo, senão pelos seus ensinos? Senão pela sua mensagem, palavras de vida eterna, como foi dito por um dos apóstolos, quando Jesus diz, é necessário que eu vá. E o apóstolo pergunta-lhe, Pedro pergunta-lhe, Senhor, se tu fores, com quem nós ficaremos? Se só tu tens as palavras de vida, se só tu tens as palavras de vida eterna. Palavras que nos soerguem, que nos levantam, que nos dão força, que nos animam, que nos tocam a alma, não necessariamente o intelecto, como ele mesmo nos disse. Graças te dou, ó Pai, que escondestes tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Essa mensagem do Cristo não é pelos ouvidos, não é pelo intelecto, é pelo coração, que vai se entendê-la, que vai se percebê-la e que nela nos fortaleceremos. Esse Cristo que cuidou de todos nós, esse Cristo que fez uma prece belíssima por nós todos, contida no capítulo 17 do Evangelho de João, quando ali, o capítulo inteiro é uma prece, é a maior prece que nós vemos nos Evangelhos. E ali, naquela prece, Jesus pede para nós que estamos aqui hoje, no futuro, porque ele diz lá, Pai, peço-vos não somente por esses que aqui me ouvem, mas por todos aqueles que no futuro vierem a crer em mim por causa da tua palavra. E nós cremos no Cristo, cremos em Deus justamente pelas palavras do Cristo. Ele orou por nós, que aqui estamos, nos fortalecendo. E que alento melhor, que força maior para lidarmos com as provações, com os testemunhos, do que a mensagem de Jesus. Essa mensagem alvissareira, que ele é a videira, e que os ramos que se ligam na videira não perecem. Esse que está sempre conosco, esse que está sempre nos acalentando, mesmo que nós não o percebamos, mas ele nos percebe, ele cuida de nós. Esse ser perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir para nós todos como guia e modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos, que não nos abandonaria, que não nos deixaria órfãos, que ficaria conosco, estarei convosco até a consumação dos tempos. Esse que nos falou, muito bem grafado pelo evangelista Mateus, salvo engano, no capítulo 11,
quando ele disse o Cristo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí encontrareis refúgio para as vossas almas. Pois leve é meu fardo, e suave é meu jugo. Que essa frase possa ficar sempre ecoando nos nossos corações, possa sempre estar nos nossos ouvidos, principalmente nesses momentos mais difíceis pelos quais estamos passando, nesses momentos de confinamento, assim chamado, isolamento, assim chamado, recolhimento, nesse momento em que a humanidade lida com uma situação adversa. Essa frase nos fazer esse sentido. Vinde a mim, ir ao Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas. Pois leve é meu fardo, e suave é meu jugo. Eu agradeço a todos vocês pela paciência de nos ouvir. Agradeço mais uma vez o convite que me foi feito pela Andréia, pelo Marcelo, pela Federação Espírita da Flórida, para estarmos aqui nesse momento para essas conversas virtuais. E volto a dizer o que atribui-se a Leonardo da Vinci. Para estar junto, não precisamos estar perto, mas do lado de dentro. Que Deus nos abençoe a todos.